Bom dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez está aqui no canal para gostar de ler. Queria pedir que vocês dessem um like, um joinha, se inscrevessem no canal e se vocês gostarem, compartilhem o vídeo com outras pessoas que gostam, venham se interessar também por esse mundo de leitura que é bem interessante, maravilhoso. Hoje eu quero abordar um tema que nós estamos vendo bastante debate sobre isso, que é a questão do racismo que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, o que já vem acontecendo no Brasil aqui há vários anos. E é muito importante pensarmos essa questão e como que a literatura representa essa questão. E no meu caso, hoje eu vou trabalhar mais essa questão, esse ponto com vocês em outros vídeos. Por exemplo, vamos falar da Mercê Condé, que ela pega a história dos julgamentos que ocorreram em Salem e narra pela perspectiva da Tituba. Então é bem interessante o livro dela, chama Eu, Tituba, Feiticeira, que ela ganhou o Prêmio Nobel Alternativo em 2018, inclusive, a Mercê Condé. É bem interessante, nós vamos falar dele. Eu estou deixando esses para o mês de outubro, que é o mês do Halloween. Agora eu queria falar assim, a literatura policial, existe um gênero, nós falamos bastante sobre Nordic Noir, e vamos falar mais, vamos definir. Nordic Noir, inclusive, é um gênero que combate o racismo, a questão da xenofobia. Se vocês querem saber um pouco mais disso, eu recomendo que assistam um vídeo que chama Um Passo Atrás, que tem aqui no canal do René Mankel, onde eu abordo uma dessas questões. Agora eu queria falar sobre um gênero que está emergente, que está crescendo, bastante pessoas estão lendo, que as pessoas denominam os nomes assim diferentes assim, né, para alguns tipos de ficções. Então eu acho interessante, que é o Tartan Noir ou Celtic Noir, que são os romances ambientados na Escócia. E a Escócia tem um problema teve, né, e tem também. Hoje em dia, ela está tendo mais um problema de querer ser independente do Reino Unido, dos países que compõem o Reino Unido. Ela está querendo uma independência, já que aconteceu os percursos Brexit, tudo, e agora com essa crise do coronavírus deram uma pausada nisso, né? Mas esse processo da saída da Inglaterra da União Europeia, e a Escócia quer se tornar independente, porque ela faz parte do Reino Unido, que é comandado por Londres. Assim, não, a Escócia tem o primeiro-ministro deles, tem o parlamento escocês, tudo, é soberana, só que quanto Estado, não enquanto governo, quanto Estado, eles ainda pertencem ao Reino Unido, ou seja, a chefe de Estado deles é a Rainha Elizabeth, como é do Canadá, como é da Austrália também, só que isso não representa nada, os países são autônomos, é mais uma monarquia constitucional ou representativa. E na Inglaterra até que tem uma influência maior, assim, mas na Escócia eles querem ser independentes e voltar a regressar para a União Europeia, para terem mais contato, ter um intercâmbio maior, enfim. Mas não é esse a questão do vídeo. A questão do vídeo é que a imigração acontece bastante, principalmente na Europa. Os países nórdicos, estou falando dos países nórdicos porque eles são os nórdicos, os escandinavos, eles são os países que abrem muito para... e a Alemanha também, nós podemos colocar nisso. Hoje em dia a Alemanha faz um trabalho muito bom
de abrir para imigrantes árabes ou imigrantes dos países do Oriente Médio se exilar. A Escócia, inclusive, tem um manifesto para escritores que, vamos supor, ser perseguido no país, para latino-americanos. Inclusive, eu tenho esse manifesto no Kindle. Depois, se quiserem, eu passo. Que é para, se algum escritor é perseguido em algum país latino-americano, alguma coisa, a Escócia não, a Suécia, ela dá um abrigo, um exílio político para a pessoa. Tem a Sociedade de Escritores da Suécia, fornece isso. Então nós vemos como eles são abertos para terem, para ajudarem pessoas que às vezes precisam, só que às vezes a população não aceita isso. E no caso da Escócia, nós vamos lidar com, nesse livro aqui de Tartanois, que é o Beco dos Mortos, do Ian Hanke. É um livro muito bom, e inclusive ele é da mesma linha da Companhia das Letras, do René Mankel, do que eu fiz resenha. Acho que foi o segundo vídeo do canal. E o Ian Hanke, dizem que, os críticos dizem que ele criou o Tartanois, né, o Celtic Noir, que é um romance ambientado na Escócia, que é clima chuvoso, tudo, e com críticas sociais. E a cidade também é muito importante dele, principalmente as desigualdades sociais que tem na cidade. Esse, por exemplo, mostrando, esse é o livro 15 de uma série que o Ian Hanke escreveu sobre o detetive Rebus. E então eu não li, óbvio, tem poucos traduzidos para português. Eu consegui acesso a esse que é muito bom, é muito legal. Que acontece duas histórias aqui. Uma é um crime que num bairro de Edimburgo, que é um bairro de imigrantes, chama Knoxville. Esse bairro, inclusive, é fictício, foi o Ian Hanke que criou para esse livro, ele não existe, mas é um bairro onde tem imigrantes, então ele quer mostrar um contraste que existe entre o povo escocês e os imigrantes, a relação da polícia com isso. E tem uma outra personagem que já deve ter aparecido em outras histórias já apareceu em outras histórias do Detetive Hasbro, que é Shilban, não sei como que pronuncia o nome dela. Tem uma trama paralela, e eu percebi que ela tem é mencionado isso no livro, ela tem um romance meio com o Detetive Rebus. E o Rebus é aquele detetive lá, meio durão, meio solitário, o típico arquétipo do detetive no ar. Mas ele meio que se importa. E esse assassinato que acontece no início do livro, como um bom thriller ou livro policial no ar, começa com um assassinato. Eles, como acontece nesse bairro de Knoxville, é suspeito que tem motivações raciais por trás. Então o livro vai trazer bastante dessas discussões entre os personagens, entre subtramas, sobre como essas questões são importantes e como que a Escócia lida com isso, como que a Escócia, no tempo, que foi em 2004 que foi publicado nesse livro, mas não deixa de ser atual, lidava com essas questões do outro. Então, o outro, motivação, qual que foi a motivação, quem que é o outro, como que o outro é representado na literatura, e principalmente na literatura policial. Como que o outro é representado? Ele é representado como antagonista, como protagonista, como herói, como vilão, como ajudante. Ele aparece nos police procedurals, ele aparece em alguma função ocupando. E aqui nós temos personagens muito legais, e a trama do Rebus, que é descobrir o que causou esse assassinato, e a trama vai por caminhos que você não pode imaginar. Então eu recomendo muito a leitura
do Ian Hanke, O Beco dos Mortos, pode ler como um livro autônomo, tranquilo, que o autor é uma história única. E também tem a da namoradinha dele, assim, da inspetora detetive, que é a Siobhan, que, pelo que eu entendi, que eles já tiveram já ficaram, usando a gíria, né? Já tiveram um relacionamento, mas não sei qual a profundidade disso. Mas ela persegue dois senhores já de idade que ela ajudou em investigações passadas, vem procurar ela falando que a filha sumiu, que a filha desapareceu. Então tem um desaparecimento de uma menina. Então vai lidar também com a questão da posição da mulher, do machismo e de abuso que pode acontecer com a questão de desigualdade de gênero. Então isso é muito interessante, são bastante elementos que são recorrentes do Nórdico Noir, e nós vemos aqui representado numa ficção escocesa, que é muito legal. Nós conhecemos bastante de Edimburgo, ele mostra bastante os pubs, que é uma tradição da Grã-Bretanha, isso, do Reino Unido, ter os pubs, os gnomos, toda essa tradição era muito legal. Em Londrina tem isso, tem isso, que eu morei lá um tempo. Um abraço para a galera de Londrina, se estiver assistindo. E mostra como que são os public houses, né? As casas, os bares, né? E como que são submundos de Edimburgo. Então, se você nunca foi de Edimburgo, nunca ouviu falar de Edimburgo na Escócia, aqui vai uma boa recomendação de um livro que vai te prender do início ao fim, uma narrativa gostosa. Temos um narrador heterodiegético, focalizador onisciente, ou seja, narrador em terceira pessoa, que sabe tudo sobre os seus personagens, acompanha de perto, então a distância ele alterna o ponto de vista, mas ele dá um foco maior no detetive Rebus, e dá um foco maior na Siobhan, alterna entre os pontos de vista dos dois e dos personagens no entorno desses dois. Ele sabe alterar bem os pontos de vista e constrói muito bem os diálogos, e o que é imprescindível para um livro se tornar vivo é os personagens. Os personagens são críveis, não são caricatos como nós vemos em alguns livros, por exemplo, dos próprios policiais clássicos, né? Tipo, uma pessoa como Sherlock Holmes não existe. Uma pessoa como Watson, que é bulinado o tempo todo e escreve um livro sobre Sherlock Holmes, não existe também, né? Dando um exemplo assim. Mas é legal tudo, isso não estou desmerecendo, eu gosto de Sherlock Holmes, tudo. Então, o Tartan Noir é o Ian Hanke, e são livros ambientados na Escócia. Nós vamos falar, inclusive, sobre o Tartan Noir, nós vamos falar sobre um próximo livro que é um Tartan Noir estilo Agatha Christie, que chama A Última Festa, que é bem interessante, que é o local do crime fechado, junto com uma da Anne Holt, que é 1222. Que são romances de lugares fechados. Um trem fechado, uma norueguesa, Nórdico Noir, e outro Tartan Noir, lugar fechado, e o estilo de narrativa é diferente, próximo do Faulkner também. Nós vamos ver como que esses romances noirs europeus de agora estão tendo uma representatividade grande em contar histórias, porque o livro serve para nós gostarmos de ler, para nós termos o gosto, o prazer da leitura, gostar da história, e também para nós conhecermos, para nós nos instruirmos sobre outras culturas, eu sempre vou enfatizar essa questão de conhecer outra cultura, outros povos, conhecer o outro. Essa experiência de alteridade que a literatura pode provocar em nós é muito boa, vivificante. Então nós conhecemos outros povos que talvez nós nunca venhamos a conhecer em vida. Então, pelo menos pelo discurso literário, pela voz literária, nós podemos conhecer situações e causas, e é um meio de expressão
que remonta desde a antiguidade até hoje está aqui, é um meio de expressão que eu creio que nunca vai deixar de extinguir, e é uma voz que nós devemos usar, devemos fazer recurso dela e lutarmos por ela e com ela para um mundo melhor. Então fica a dica e esperem o próximo vídeo, que nós vamos falar também sobre um escritor brasileiro que morreu esse ano. Depois eu vou falar quem que é, de ficção policial também, considerado ficção policial. E nós vamos ter no fim do mês de agosto um sorteio de um livro no canal. Depois eu vou falar quais vão ser as regras e qual livro vai ser. Um abraço, então fica a dica da Companhia das Letras e Arranque, O Beco dos Mortos, livro fenomenal, uma edição muito bonita, pequenininha, mas diagramação legal, a capa legal. Então, uma boa leitura vai acrescentar muito, vocês não vão perder nada. Essa é a minha dica, minha recomendação de leitura, e vamos aprender a construir um mundo melhor, sem preconceito e com mais amor e paz. Um abraço e até mais.